Mas como vamos nos aproximar de alguém que não conhecemos? Tu não vai ver em lugar nenhum da Bíblia a Bíblia querendo provar a existência de Deus. Tudo que os nossos olhos alcançam ver, tudo que as nossas mãos alcançam tocar, tudo que o nosso conhecimento alcança conhecer e entender, tudo isso é criatura, tudo isso é criação de Deus. Olá, meus amores, estamos de volta para gravar mais um vídeo aqui no nosso canal O Fundamento, e no vídeo de hoje vamos dar continuidade na nossa nova playlist falando dos atributos de Deus. Vamos aprender no decorrer deste ano de 2024, que vem prometendo aí ser um ano bastante difícil, bastante complicado em todos os aspectos econômicos, geopolíticos, os conflitos mundiais, profecias bíblicas acima de tudo. Todos nós sabemos, principalmente quem já é acompanhante assíduo aqui do canal ou que nos conhece pessoalmente, que fazem parte da nossa igreja, dos nossos estudos bíblicos, vocês sabem que a gente vem batendo muito aqui nas profecias bíblicas que têm se cumprido diariamente, e sabemos que estamos aí caminhando para os últimos dias deste mundo. Então, nada mais importante do que nos aproximarmos de Deus. Mas como vamos nos aproximar de alguém que não conhecemos? Como vamos crer e adorar a um Deus que não conhecemos? Ou um Deus que achamos que conhecemos? Um Deus que nos desenharam, que nos pintaram, que nos ensinaram de criancinha, lá na igreja que frequentávamos, na catequese, na comunhão, na crisma, no rosário, na escola dominical, no berço evangélico que eu nasci, ou na religião, seja lá qual for que eu participei. Como é que eu vou conhecer a Deus, me aproximar de Deus, ter comunhão com Deus que eu não conheço? Meus amores, um entendimento errado de quem é Deus confunde a vida de uma pessoa. Um entendimento errado, um conhecimento errado de quem é Deus de verdade leva a pessoa ao sofrimento, leva a pessoa a um falso evangelho, leva as pessoas à idolatria, a idolatrar um Deus que não existe, leva as pessoas no final de tudo à condenação da alma. Meus amores, o entendimento correto de Deus é que transforma a vida de uma pessoa, é que leva uma pessoa a um novo nascimento. Então, olha a importância dessa nossa nova playlist, os atributos de Deus, aonde vamos aprender a conhecer a Deus como Ele é, como Ele se revela, como Ele se apresenta aonde? Aqui nas Escrituras. Nada mais que aqui. Unicamente aqui, porque Deus escolheu um meio para se revelar para o seu povo, um meio para se revelar para a sua igreja, um meio para se revelar para o mundo. E este meio está descrito aqui, unicamente aqui. Tu pode querer procurar no que for, nos livros de filosofia, tu pode querer procurar em toda e qualquer religião, tu pode querer procurar em qualquer biblioteca, por mais fina, elegante e por mais quantidade de livros que ela tenha, mas tu nunca vai conseguir encontrar Deus, nem nas tuas experiências, nem nos milagres que tu recebeu supostamente de Deus, em nada, porque Deus só se revela através das suas escrituras. E é isso que nós vamos fazer neste ano de 2024, nos aproximarmos deste Deus. E para nos aproximarmos dele temos que conhecer, porque só podemos adorar um Deus que conhecemos. Só podemos adorar um Deus verdadeiramente porque conhecemos a este Deus. Antes de começar aqui, eu estava até aqui vendo se não estava toda borrada, porque antes de começar eu sempre oro pedindo a direção do Espírito Santo, me colocando na dependência dele, e vocês não sabem como tem sido difícil essa preparação
para ensinar os atributos de Deus, gente. Porque, meus amores, não é fácil falar de um Deus eterno e infinito, um Deus que é o que é. Não é fácil. Quem é capaz dessa tarefa, desta missão? Gente, é algo quase impossível. Mas ao mesmo tempo, antes de apertar aqui no botão dessa câmera, eu estava orando, Senhor, quem é capaz de fazer isso? Mas, Senhor, ao mesmo tempo, se tem uma pessoa que é capaz, na sua pecaminosidade, na sua natureza caída, na sua incapacidade humana, se tem uma pessoa capaz de fazer isso, essa pessoa sou eu, porque eu sou tua filha e tu te revelaste a mim. Então, gente, é uma coisa muito assim que não tem como a gente explicar. Só quem é filho de Deus, é nascido de Deus, consegue entender esse discernimento do Espírito, de poder sentar aqui e falar um pouquinho de quem é Deus. Meus amores, eu só posso orar para que o Espírito Santo dê essa mesmo discernimento, essa mesma sabedoria para vocês, e que juntos, nessa playlist gloriosa dos atributos de Deus, nós possamos crescer em conhecimento desse Deus, um conhecimento verdadeiro. Então, meus amores, antes de começar, eu já peço para vocês, como sempre, a única coisa que a gente pede aqui no canal é que vocês nos ajudem a compartilhar essa verdade do Evangelho, a compartilhar com os teus amigos, familiares, enfim, com pessoas já crentes ou não, incrédulas ou não, cristãs ou não. Nos ajude a compartilhar. Se esse conteúdo te faz bem, compartilha para outras pessoas, faz a tua parte. Faz a tua parte nos ajudando, dando o teu like, compartilhando e se inscrevendo no canal se tu ainda não é inscrito, tá bom? Isso faz com que o canal venha crescer, desenvolver e essas mensagens cheguem a outras pessoas. O falso evangelho tem trabalhado com muita força, com muita potência, lutando contra a cruz de Cristo, escondendo a cruz de Cristo, lutando contra a graça de Deus, e o nosso canal vem aqui para pregar Cristo e este crucificado, pregar a graça de Deus, pregar a salvação unicamente pela fé mediante a obra de Cristo na cruz, a única mensagem capaz de salvar. E a gente conta com vocês porque esse trabalho se faz em conjunto, se faz em equipe, se faz em comunhão, em igreja, em comunidade. Então, só eu e o meu marido não podemos fazer esse trabalho sozinhos. Nós precisamos da ajuda de vocês também, como igreja, amigos, simpatizantes do canal. E olha só a nossa missão como igreja, como irmãos, como filho de Deus. Olha a missão que temos. Hoje a gente vai ler muito texto, gente, mas olha só, para começar falando dessa importância da missão que temos de divulgar a verdade do Evangelho, olha o que Pedro nos deixou escrito na sua primeira epístola, no capítulo 2, 1 de Pedro, capítulo 2 e versículo 9. Olha o que diz aqui. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de quê? A fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Olha a nossa missão como canal Fundamento, um canal de estudo bíblico, como igreja, como irmãos, como companheiros, como filhos de Deus temos. Ele nos chamou para proclamar as virtudes dele. As virtudes daquele que nos tirou da morte, das trevas para a luz, para a vida. Foi por isso que eu disse agora há pouco, que ao mesmo tempo que a gente ora dizendo quem é capaz de fazer isso, mas ao mesmo tempo o Espírito Santo testifica no nosso espírito, tu é capaz de fazer isso, porque tu viveu isso. Tu é um filho de Deus, tu conhece já esse Deus. Como a gente falou no vídeo anterior, da introdução, nunca vamos poder conhecer a esse Deus 100% desse lado da eternidade, nem na eternidade, porque ele é um Deus infinito. Mas aquilo que ele revelou, aquilo que ele deixou, isso somos capazes de aprender, entender e ensinar, em compartilhar, em dividir. E em o quê? Anunciar, proclamar as virtudes daquele que nos chamou da morte para a vida. Então, ao mesmo tempo que não temos a capacidade, ao mesmo tempo somos os únicos que podemos fazer, porque esse Deus se revelou para a gente, meus amores, vocês entendem?
a necessidade e a importância e a gloriosidade do compromisso que temos de proclamar essas virtudes, virtudes essas que são os atributos de Deus, e é o que a gente vai começar a ver hoje. Hoje nós vamos ver o primeiro atributo de Deus. Lembrando que é mais um dilema. Por quê? Porque nós vamos aprender que este Deus é um Deus simples, que esse é um atributo de Deus que nós vamos ver nos próximos vídeos. Mas vamos entender que o nosso Deus não é dividido em partes, ele é um único Deus. E que todas essas virtudes que nós vamos estudar fazem parte de um único Deus, não é que Deus é dividido. E até pra gente ensinar isso é complicado, porque só o fato de escolher qual primeiro atributo ensinar já dá parece assim uma ideia de que a gente está colocando os atributos de Deus em ordem de prioridade ou de importância. Gente, olha como é difícil ensinar, gente. Gente, é muito difícil ensinar. Só Deus para capacitar a gente. Porque a gente tem que tomar o cuidado, porque até na nossa maneira de falar, que às vezes a gente dá prioridade para algum atributo de Deus, para alguma característica, para alguma virtude de Deus, dando assim uma ênfase, fazendo com que esse atributo de Deus é mais importante, mas até aí a gente peca se a gente pensar ou falar assim. Vocês estão vendo como é difícil ensinar? Porque a gente não pode colocar o atributo como principal, porque Deus é um só, ele é um Deus simples. Ele não é um Deus composto, dividido em várias partes. Ele é um único Deus e que compõe todos isso. Deus não tem atributos, ele é os próprios atributos. Deus não tem virtudes, ele é a própria virtude. Então, até para escolher o primeiro atributo do primeiro estudo já é um dilema, porque eu quero que fique muito claro que nenhum deles é por ordem de importância, porque todos eles são igual, porque todos eles fazem parte do que Deus é. Tá dando para entender, meus amores, o que eu quero explicar? Mas de acordo com o entendimento humano e que na nossa incapacidade humana, no nosso cérebrozinho de minhoca, dentro daquilo que as escrituras vão mostrando pra gente, a gente tentou organizar assim numa ordem, assim para facilitar o entendimento, tá, meus amores? Assim como no princípio Deus criou os céus e a terra, houve um princípio onde Deus, que é o que é, começou a organizar todas as coisas. Então, orando e clamando a Deus, e foi difícil escolher qual atributo apresentar para vocês primeiro, justamente para evitar essa coisa de que isso é mais importante do que isso. Não esqueçam isso não existe. E já é importante a gente entender isso desde o começo. Foi bem difícil escolher, mas eu fui fazendo pela graça e misericórdia de Deus e direção do Espírito Santo de verdade, verdadeira, numa ordem que fique mais fácil de entendimento para vocês. Tá bom, meus amores? Então eu oro para que o Espírito Santo ilumine a mente de vocês, para que nós venhamos aprender um pouquinho mais sobre este Deus. E a gente viu então no vídeo anterior, na introdução, se tu não assistiu, é muito importante que tu vá lá assistir, que nós vimos que além do mundo inteiro não conhecer a Deus, muitos acham que conhecem a Deus, que creem em Deus, mas que eles conhecem um Deus completamente diferente do Deus das Escrituras. Que o Deus pronunciado, ensinado, proclamado nos púlpitos é um Deus que completamente é um Deus desconhecido, não é o Deus da Bíblia. Então tudo isso a gente falou, e eu também expliquei para vocês que existe dois tipos de atributos de Deus: os atributos comunicáveis, que são aquele que ele compartilha com a gente, como amor, a bondade, a misericórdia, a paciência. Esses atributos Deus compartilha, então são os atributos comunicáveis, que Deus comunica e transfere para a gente em certa medida. E também vimos que temos os atributos incomunicáveis de Deus, que são aquele que é unicamente a dele, que pertencem unicamente a ele, e que é, por exemplo, a eternidade de Deus, a onipotência de Deus, a onisciência de Deus, a onipresença de Deus.
Tá dando para entender? E aquele que a gente vai estudar hoje, que também pertence unicamente a ele, que é só dele, da natureza e da essência dele, porque Deus é o único, diferente, é o único em sua classe. E é sobre isso que nós vamos falar hoje no atributo da autoexistência de Deus. É isso aí, meus amores, pode anotar aí. O atributo da autoexistência de Deus, mais conhecido como o termo teológico a aceidade de Deus. O que significa essa palavra? Essa palavra aceidade vem do latim AC, que significa de si mesmo ou por si mesmo. Que Deus é de si mesmo, tudo que ele é de si mesmo, por si mesmo. Então ele é o único na sua espécie. Por isso, como está escrito lá em Gênesis, no princípio Deus criou céus e terra. A Bíblia, tu não vai ver em lugar nenhum da Bíblia, a Bíblia querendo provar a existência de Deus. A Bíblia simplesmente diz, Deus existe, Deus é Deus. No princípio, Deus criou céus e terra. Não existe uma explicação para querer provar a existência de Deus. Mas simplesmente a Bíblia afirma, a Bíblia declara a existência de Deus. E é logicamente que a gente vê, né, que o ser humano, na sua inteligência, se tornou burro, né, se tornou nécio, querendo ser sábio, se tornaram nécios, e o ser humano inventou 1.500 doutrinas, 1.500 formas de provar a existência ou de provar que Deus não existe. Como Charles Darwin com a teoria da evolução. Então a gente vê aí que o ser humano, né, na sua necessidade, quer tentar corromper as escrituras, quer tentar distorcer as escrituras, e a gente sabe, né, que é o que o mundo ateu, e vou dizer mais, até os crentes dentro das igrejas que se proclamam crentes não sabem quem é Deus e aí vivem aí confundidos, né? Isso é o perigo das falsas religiões, né? A religião, algo que foi para religião, religos, algo que era para religar o ser humano a Deus, mas o ser humano inventou a religião a sua maneira, uma maneira de ele próprio se religar com Deus. E não é do jeito que a gente quer, é do jeito que Deus quer, né? Então, nós vamos ver tudo isso a partir de hoje aqui nos nossos atributos. Então, quem é Deus? E como Deus se revela? É isso que a gente vai estudar nesses atributos. O que são os atributos de Deus? Os atributos de Deus são essas virtudes que nós fomos chamados a proclamar. Essas virtudes que são Deus. Não é que compõem o caráter de Deus. Essas virtudes é o que Deus é. E é como ele se revela, é como ele se manifesta, é como ele se apresenta pra gente. É como a gente que vai lá, meu nome é Aline, né? Eu tenho tantos anos, eu sou casada, eu sou assim, eu sou assado. A gente se apresenta, a gente dá um documento, a gente fala da nossa vida, a gente se apresenta. Deus se apresenta para o mundo e principalmente para os filhos, ele se revela para os filhos através dos seus atributos, que é o seu caráter, Então, hoje nós vamos começar com o atributo da aceidade de Deus, ou então a autoexistência. O que significa a aceidade de Deus ou a autoexistência de Deus? Que Deus é o único ser em sua espécie que não depende de nada nem de ninguém. Deus existe por si só. Por isso, aceidade. AC é do latim, de si mesmo. Por si mesmo. Deus sempre existiu. Deus é um ser incriado. Aquela pergunta das crianças que se faz, quem criou o mundo? Foi Deus. E quem criou Deus?
Não só as crianças fazem, velho barbudo também faz isso. Velhos barbados também perguntam a mesma coisa. Pessoas confundidas nesse mundo. Se Deus criou o mundo, quem criou Deus? Ninguém criou Deus, porque Deus é um Deus autoexistente. É um Deus autodependente. Deus não depende de nada nem de ninguém. Deus não foi criado. Tudo que os nossos olhos alcançam ver, tudo que as nossas mãos alcançam tocar, tudo que o nosso conhecimento alcança conhecer e entender, tudo isso é criatura, tudo isso é criação de Deus, desse Deus autossuficiente, autoindependente, autoexistente. Tá dando para entender, meus amores? Deus é autossuficiente. Ele não precisa de nada nem de ninguém para existir. Antes do princípio, na eternidade passada, Deus vivia feliz e contente, completo, gozoso, alegre e feliz, completo nele mesmo, em Cristo e no Espírito Santo. A Trindade vivia em perfeita harmonia. A autoexistência da Trindade vivia em perfeita harmonia. Não é que Deus disse, vamos criar o homem e os animais e a terra e o mundo e os mares e tudo que a gente conhece, que os nossos olhos alcançam conhecer e saber e tocar, porque a gente precisa de algo para se contentar, para se alegrar, para deslumbrar. Não. Deus, o autossuficiente, o autoexistente, já era feliz nele mesmo. A Trindade era completa nela mesma. Então tudo que a gente pode ver é criado. E tudo que é criado depende de Deus para viver. Olha só, ou tu acha que tu pode viver por aí assim, auto-independente de Deus? As pessoas acreditam que sim. Na sua ignorância, na sua sabedoria humana, se fizeram necios, se tornaram loucos. Porque tem muito ser humano aí que acha que pode viver independente de Deus. Basta Deus dizer assim, ó, e tirar o teu fôlego, tu cai duro aí agora. Mas tem gente que parece que não entende isso. Tem gente que acha que é autodependente também. Tem gente que acha que é autossuficiente também, como Deus é. Tem gente que acha que pode viver na independência, que ele pode fazer e acontecer do jeito que ele quer, da maneira que ele quer, e que nada pode com ele, porque ele é forte, ele é poderoso, e que tudo que ele quiser ele vai fazer, e nada de mal vai acontecer, e que tudo de bom vai acontecer com ele. Tem gente que acha que é. Mas toda e qualquer criatura, seja a natureza, seja o ser humano, tudo depende de Deus. Tudo depende da soberania, da graça e da misericórdia de Deus para se movimentar e para existir. As plantas necessitam da chuva e do sol. Eu e tu precisamos do ar que respiramos para viver. Eu e tu precisamos do oxigênio da terra para viver. Por isso que quando a gente sobe no avião, tem que ter todo o equipamento lá em cima para voar, porque o oxigênio lá em cima não tem. Por isso que quando o pessoal vai para a Lua, para onde quer que eles tentem ir, eles têm que usar aquele equipamento todo, porque lá não tem oxigênio. Nós aqui na Terra necessitamos do oxigênio para viver. Nós precisamos, seres mortais, precisamos de água para sobreviver, de comida para sobreviver. Nós dependemos e dependemos de Deus e dependemos uns dos outros, dependemos de estar em comunhão com as pessoas, precisamos da ajuda, não somos autossuficientes. Deus, o autoexistente, o autossuficiente, não precisa de nada nem de ninguém. Ele é o que é. Moisés vai e fala para Faraó e para o povo: eu sou o que sou, eu sou o que existe e que sempre existiu. Eu sou aquele que por meio de mim todas as coisas foram feitas. Nós dependemos de Deus para tudo. Para tudo, para tudo, para tudo, para tudo, gente. Olha só o que fala. Vamos ler. Hoje a gente vai ler bastante texto, tá? Bastante textinhos, então vamos lá. 1 Timóteo
Vamos lá, 1 Timóteo, para a gente entender nas escrituras, quem é Deus, o que é este Deus autossuficiente, a aceidade de Deus, esse atributo que Deus é autoexistente e autossuficiente, tá? Então vamos lá, aqui em Timóteo diz assim, 1 de Timóteo, capítulo 6 e versículo 16, Paulo se expressa da seguinte maneira para Deus: o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível. O único que possui imortalidade. O Deus autoexistente, que não depende de nada, que não precisa de ninguém. O Deus que tem a imortalidade. Ele é a própria imortalidade. Lembrando que as virtudes, os atributos de Deus não é algo que faz parte dele. É o que ele é. E esse Deus é um Deus imortal. O Deus que possui a imortalidade. Por quê? Porque nós, criaturas, não somos imortais. Veja bem. Fomos criados para ser eternos. Não era para existir morte. Veja bem a importância de entender isso. Não fomos criados para morrer, mas por causa do pecado, então, passou a existir a morte física e a morte espiritual. Então, esse corpo morre, é enterrado, e é o corpo que vai ressuscitar para se unir à alma que é eterna. O espírito é de Deus, o espírito nunca foi nosso. O Espírito sempre foi de Deus. Na nossa playlist aqui do canal do Ensino do Novo Nascimento, se tu nunca assistiu, eu te aconselho ir lá, eu explico de uma maneira bem corriqueira que o nosso espírito é como se fosse um celular que Deus nos emprestou para poder ter comunhão com ele, para poder conversar, porque Deus é espírito e Deus não fala com carne. Deus não fala com carne, Deus fala com o espírito como ele é. Então Deus nos deu um espírito que ele soprou em Adão para se comunicar com a gente, como se fosse um celular. Quando esse corpo morre, o espírito, que era o meio de comunicação, volta para Deus. É dele. O celular volta para ele. E a nossa alma, que sim é eterna. Mas veja bem, não é que nós temos a imortalidade. Nós somos criaturas, fomos criados para ser eternos. E essa eternidade, vamos reconquistar ela no arrebatamento ou na nossa morte, quando formos ressuscitados e termos os nossos corpos transformados. Então passaremos a ser criaturas imortais, mas não somos a própria imortalidade. Porque não podemos nos tornar imortais por nós mesmos, recebemos isso de Deus. Tá dando para entender? Então, Deus é o único que tem a imortalidade. Somos criaturas criadas para ser eternas. Tanto os que serão salvos como serão condenados. A alma será eterna, tanto no céu como no inferno. Mas o único que contém a imortalidade é esse Deus autoexistente, que sempre existiu, que desde o princípio ele era. Eu sempre fui, eu sou e sempre serei o mesmo Deus imortal, o Deus autoexistente, o Deus autossuficiente. Tá dando para entender? Então vamos lá. Então, Deus não precisa de ninguém, ele é autossuficiente. Essa coisa que o falso evangelho diz, que Deus precisa da gente, que nós precisamos chamar a atenção de Deus, que nós precisamos sacrificar, fazer jejuns, obedecer a Deus para chamar a atenção de Deus, que Deus necessita da gente, que Deus necessita do nosso sacrifício, que Deus necessita do nosso esforço para agradar e chamar a atenção dele. Isso é heresia, isso é mentira. Esse Deus autossuficiente, autoexistente, não precisa de nada, nem de ninguém. Ele é completo nele mesmo, na Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Ele não precisava de nada. Ele nos criou
para sermos suas criaturas, para adorar e para desfrutarmos dele e da Trindade santa, santa, santa. Deus era tão feliz, tão feliz, tão feliz que ele queria compartilhar essa felicidade dessa autoexistência, desse gozo que é ele, a própria alegria, que ele queria compartilhar isso com criaturas, e por isso ele nos criou. Por isso que o ser humano só encontra alegria e paz e felicidade quando vive para a glória de Deus, quando se alegra nesse Deus auto-independente, autossuficiente, autoexistente. Quando reconhecemos que somos dependentes deles, que somos incapazes, que não somos autossuficientes, que nos humilhamos diante de Deus e da cruz de Cristo, então nisso está a nossa glória, a glória do homem, como vimos no versículo, no estudo anterior, que a glória, que conhecer a Deus constitui a glória do homem. Somente conhecendo a Deus e vivendo para a glória dele, vamos ter a mesma alegria que ele tem, sendo um Deus autossuficiente, autoexistente. Tá dando para entender, meus amores? Então Deus não precisa da gente coisa nenhuma. Ele é um Deus completo. É o que as Escrituras falam e que nós vamos ler agora. Quem é Deus? Para quem que Deus deu primeiro? Porque que ele tenha que recompensar? Quem deu alguma coisa primeiro para Deus para que ele tenha que recompensar? Então, olha só, Deus não precisa de nada. Então, vamos lá, vamos ler no capítulo 17 de Atos dos Apóstolos. Olha só o que fala. Capítulo 17, do versículo 24 ao 28, diz assim. Tudo isso é para explicar a aceidade de Deus, a autoexistência de Deus, de um Deus que não foi criado, um Deus incriado, que é o contrário, um Deus que criou, um Deus que cria tudo aquilo que a gente pode ver e tocar e entender e conhecer. Então ele fala assim, ó, Paulo falando, o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Um Deus autoexistente, autossuficiente, um Deus independente, vai habitar num templo feito de pedra? Por mais que sejam as pedras de Jerusalém, por mais que sejam pedras de ouro e de cristal, vocês acham que esse Deus vai habitar aí? Paulo está dizendo, não. E ele fala assim, ó, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse. Olha só. E tem gente que acha que Deus precisa dela. Precisa do sacrifício dela, precisa da obediência dela, precisa do esforço dela. Meus amores, tu vai morrer, vai ser enterrado e o mundo vai continuar. Se pro mundo tu vai morrer e o mundo vai continuar, as pessoas que te amam vão tocar a vida delas, imagina Deus. E tem gente que se acha muito importante, que se acha muito querida, muito especial. A menina dos olhos de Deus. Deus não precisa da nossa obediência, Deus não precisa da nossa ajuda. Quando Ele nos dá dons e talentos para dividir com a igreja, tudo isso é pela graça e bondade dEle, porque Ele quer que desfrutemos dEle, da bondade dEle, da graça dEle, da misericórdia dEle. É um ato de misericórdia dEle nos capacitar a fazer alguma coisinha boa, para que Ele ainda nos recompense por isso. Para filhos, né? E não para salvação, mas para galardão e vida eterna. Mas nada do que eu ou tu possamos fazer pode suprir alguma necessidade desse Deus autossuficiente, autoexistente. Ele é o que é. Não precisa de nada. Pois Ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana. Isso aqui é aquilo que a gente ensina lá na playlist do Novo Nascimento. De um só, de Adão, só de Adão, ele fez todos. Da costela de Adão, ele fez a Eva. E da junção dos dois, foi nascendo as gerações e geração de um só, de Adão só. De um fôlego de vida só, de uma alma só que ele soprou, ele foi multiplicando pessoas neste mundo, de um só.
fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Esse Deus autoexistente já tinha um plano elaborado na sua mente, na sua autossuficiência, na sua autodependência, um plano, um limite para estabelecer onde tinha terra, onde tinha mar, onde seria o céu, onde seria a terra, como seria o ser humano, o mar, até aqui tu vai ficar. Lembra quando ele fala para Jó, Jó, aonde tu estava no dia que eu te criei? Onde tu estava o dia que eu criei a terra, a redondeza da terra? Jó, me diz, me responde se é que podes. Aonde tu estava o dia que eu fiz o mar e disse, até aqui vem as tuas águas, daqui tu não vai passar, o teu limite vem até aqui, e o mar disse, sim senhor. Aonde tu estava, Jó? Nesse dia, Jó querendo dar uma de hominho, né, de orgulhinho, querendo discutir com Deus, não me responde se é que tu pode. Aonde tu estava o dia que eu te criei, o dia que eu criei a redondeza da terra, o dia que eu falei pro mar, até aqui tu vem, até aqui é o teu limite, não passa daqui. E o mar abaixou a cabeça e disse, sim, senhor. Jó, aonde tu estava? Aqui, Paulo reafirmando no capítulo 17 de Atos, esse Deus autoexistente, autossuficiente, esse Deus independente de qualquer coisa. E tem gente que acha que Deus precisa dele, do sacrifício dele, da obediência dele, do chorinho dele. Ai, como eu te amo, te louvo, Senhor, te amo. Ai, gente, vocês estão vendo o quanto é importante a gente conhecer a Deus, pra gente parar de se enganar e se tornar, mentir para nós mesmos e nos tornarmos religiosos, fanáticos, sem entendimento algum das escrituras de Deus que estamos adorando? O próprio Senhor Jesus disse para a mulher samaritana, vocês adoram um Deus que vocês não conhecem, vocês adoram de lábios, mas o coração de vocês não tem entendimento nenhum de quem é Deus. Aí ele vem e fala que para buscarem a Deus, ou então, havendo, de um só homem criou toda a raça humana para habitar sobre a terra, previamente estabelecido e os limites da sua habitação, para quê? Para buscarem a Deus, e se porventura tateando-o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Vocês viram aqui a afirmação de Paulo? Deus criou todas as coisas e nos deu vida, é Ele quem dá vida, é Ele que dá-nos respiração. Nós nele vivemos, por Ele vivemos, nos movemos e existimos. Nós somos a existência desse ser autoexistente. Deus é a causa e a razão da própria existência dele. Ai, gente, falta argumentos para falar. Por isso que a gente vem nas escrituras, para que o próprio Deus mostre, revele para vocês. Ele não depende, não precisa da gente. Nós precisamos e dependemos dele para viver, para nos mover nesse mundo, para existir nesse mundo. Vocês conseguem entender a grandiosidade desse atributo da autoexistência de Deus? E eu fiz questão de começar por ele, repito, não porque ele é mais importante do que os outros, mas para tentar fazer, como desde sempre aqui no canal, numa ordem cronológica das coisas, para maior entendimento de vocês, gente. Gente, se tem uma coisa que nós, pela graça de Deus, e misericórdia de Deus e sabedoria que vem de Deus, sempre tratamos e lutamos desde o princípio aqui no canal, é ensinar de forma clara as escrituras para vocês. Na nossa incapacidade humana, a gente quer ensinar de uma forma clara, assim, desde o princípio. Então vocês podem ver que desde a primeira playlist do canal, sempre com todos os detalhes desde o princípio, para vocês pegarem a história desde o início e entendendo. Então, até para ensinar os atributos, a gente começou com esse da autoexistência de Deus, porque as pessoas perguntam, quem criou Deus? Os ateus falam isso, as crianças falam isso, os ignorantes, tadinhos, falam isso. Se Deus criou o mundo, mas quem criou Deus? Então agora tu já pode responder.
Deus é um ser único na sua espécie. E Deus é um ser incriado. Ele é autoexistente. Dele provém a existência de todas as coisas que podemos ver, tocar, imaginar e pensar. Dele provém a existência de todas as coisas. Nele vivemos, nos movemos e existimos. Só estamos aqui porque Deus quis que existíssemos. Se Deus não quisesse que existíssemos, não estaríamos aqui. Isso é para humilhar o ser humano que se acha tão grandioso e tão inteligente e se gloria na sua riqueza, na sua inteligência, na sua graduação, nos seus diplomas, no seu dinheiro, nos seus títulos, na sua fama. Isso é para humilhar. Só estamos aqui porque o Deus autoexistente quis que existíssemos. O Deus criador quis nos criar. Senão não estaríamos aqui. Então eu quis começar com a autoexistência de Deus para que ficasse muito clara essa ordem correta dos acontecimentos e que o Espírito Santo ajude vocês nesse entendimento, porque essa serva aqui, só pela graça de Deus, consegui demonstrar isso para vocês. Por isso que a gente vai aqui nas Escrituras. Então vamos lá, nele vivemos, nos movemos e existimos. Então vamos ver o que fala lá em Romanos. Vamos primeiro em Isaías 46, versículo 9 e 10. Diz assim, versículo 46, do 9 ao 10, e olha só o que Deus diz. Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus. E não há outro. Para começar, não há outro Deus. O Deus Alá, o Deus das religiões pagãs, o Deus Ísis, o Deus Horus, o Deus Baal, o Deus não sei o que, o Deus dos impérios. Não há outro Deus. Não há. Só existe eu. Eu sou o Deus, o único Deus. Não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Não há, porque ele é o único na espécie dele. Não é que ele está falando que não há outro Deus semelhante a ele. Para começar, ele já disse, não há outro Deus. Ponto e acabou. E aí ele vem e fala, e não há outro semelhante a mim. Eu sou Deus, não há outro semelhante a mim. Não há outro da mesma espécie que eu. Não há outro autoexistente. Não há outro autossuficiente. Não há outro autoindependente. Tá dando para entender? Não há outro Deus, só eu, e não há outro igual a mim. Eu sou único na minha espécie. É como Cristo, que não há outro. Cristo é o Filho unigênito. Esse unigênito é o Filho único de Deus, porque não há outro como Cristo. A nós foi nos dado o poder de nos transformarmos, de sermos filhos de Deus, mas por adoção, com todos os direitos, iguaizinhos a Jesus. Cristo passa a ver depois do unigênito Cristo como primogênito de muitos irmãos, mas Cristo é o único na classe dele, porque ele é o Deus Filho. Tá dando para entender, meus amores? Nós também somos filhos de Deus, mas por adoção. Fomos adotados para a família de Deus. Mas a família de Deus única, que não há outra da mesma classe, da mesma espécie, é Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Nós, pela graça e misericórdia deles, como criaturas dele, criadas à imagem e semelhança deles, recebemos o poder de sermos chamados filhos de Deus. Por adoção, ele nos adotou com um documento legal chamado selo do Espírito, que é o nosso penhor da nossa salvação, o nosso documento legal de que somos filhos legítimos de Deus legalmente, mas não na espécie de outro que só é Cristo como unigênito. Ai, gente, eu sei que pode fundir um pouco os miolos de vocês, mas procura entender, procura prestar atenção, pede para o Espírito Santo dar essa sabedoria para vocês. Porque quando tu entender quem é Deus, que ele é o único e que não há outro como ele,
na espécie dele, como não há outro como Cristo na espécie dele, a gente começa a entender e ter muito mais confiança nesse Deus autoexistente. Ei, tu já parou para pensar que tu tá na mão de um Deus que é autoexistente, autossuficiente e autoindependente? Tu já parou para pensar que tu tá na mão de um Deus assim? Isso não te dá alegria? Isso não te dá uma paz de que tu não está na mão de outra criatura dele? Embora as pessoas gostem de ser escravas da religião, de criaturas e de homens, e adorar pessoas, e adorar o marido, adorar o filho, adorar o namorado, adorar o trabalho dela, o negócio dela, o dinheiro dela, adorar um líder, adorar uma seita, adorar uma religião, as pessoas adoram, porque estão escravizadas, estão mortas, tadinhas, precisam nascer de novo. Mas quem já é nascido de Deus, tu te deu conta já? De que tu tá na mão desse Deus autossuficiente, autoexistente, que não depende de nada nem de ninguém, e que ele abriu as portas do céu, ele está sentado no trono da graça dele e ele abriu acesso direto por meio de Jesus Cristo para nós entrarmos ao trono da graça e clamar esse Deus. Ai, gente, isso não emociona vocês? Isso não dá uma paz e uma alegria em vocês de saber que vocês não estão nas mãos do homem? E muito menos na mão do diabo, mas que vocês estão na mão do Deus autoexistente, aquele que Deus no princípio criou Deus, todas as coisas e tudo que há. Ai, gente, eu não sei nem como expressar isso, gente, o que eu sinto aqui dentro. Eu não consigo. Só um filho de Deus consegue entender isso e viver isso. E tu só vai conseguir entender e viver isso o dia que tu nascer de novo. Ou se tu já é nascido de novo, te aprofundar em conhecer quem é Deus. E é isso que o nosso canal Fundamento vai fazer aqui, se Deus quiser e Deus nos permitir, nos dar sabedoria através dessa playlist dos atributos de Deus. Então ele continua falando aqui. Não há outro semelhante a mim. Ele é o único na espécie dele. Que desde o princípio anuncio o que há de acontecer. Desde a antiguidade, as coisas que ainda sucederão. Que digo, o meu conselho permanecerá de pé. Farei toda a minha vontade. Que chamo a ave de rapina desde o Oriente, de uma terra longínqua, o homem do meu conselho. Eu o disse, eu também o cumprirei. Tomei este propósito, também o executarei. Olha só, Deus se revelando. Eu sou o Deus que desde o princípio anunciei o fim. Eu sou Deus, o único, não existe outro. Não existe outro semelhante a mim, a minha espécie, o Deus autoexistente. Eu sou o único que sei todas as coisas. Eu sou aquele que anunciei o fim desde o princípio. Desde o princípio, Deus já tinha anunciado o fim de todas as coisas. Desde a eternidade, Ele já planejou. No princípio, Deus criou os céus e a terra e Ele planejou o fim, o novo céu e a nova terra, com Cristo, o povo, a igreja vivendo com Cristo e Ele crucificado, glorificado. Eu determino e eu faço acontecer. O meu conselho, ele disse aqui, o meu conselho vai se cumprir. A minha vontade prevalecerá. Ei, não te dá uma alegria estar nas mãos de um Deus assim? Não te dá uma... Ai, que alívio. Não importa os problemas, as dificuldades, que o inferno se levante contra mim. Eu estou nas mãos de um Deus autoexistente, de um Deus que controla céus e terra, que controla todas as criaturas, que todo o conselho e a vontade dele vai se cumprir. Tu não te sente em paz com isso? Ai, gente, eu sim. Eu sim. Às vezes as coisas acontecem, às vezes as coisas acontecem de um jeito que a gente não imaginava, às vezes algumas coisas boas, às vezes algumas coisas ruins, às vezes umas coisas muito ruins, mas conhecer esse Deus me ajuda embora nós temos a nossa natureza, nós temos os nossos sentimentos, as nossas emoções, enfim, coração corrupto, enganoso, tudo isso a gente tem.
Mas quando eu paro para pensar, não, eu conheço Deus, eu sei em quem tenho crido. Esse Deus anunciou o fim desde o princípio. Ele disse que a vontade dele vai prevalecer. E se eu estou no centro da vontade dele, nas obras que ele preparou para mim, então eu estou em mãos seguras. Olha que legal, tá vendo como a gente tem que conhecer esse Deus, meus amores? E assim, conhecendo a esse Deus, a gente pode adorar a esse Deus de uma maneira correta. Conhecer a esse Deus faz a gente confiar nele da maneira correta. Olha que coisa linda, gente. Então, vamos lá, vamos continuar conhecendo um pouquinho mais desse Deus autoexistente. Vamos ler Romanos, capítulo 11. Romanos 11, versículo 33, até o versículo 36. Ai, eu amo esse texto, gente. Olha só, Paulo, sempre Paulo, né? Paulo falando desse Deus autoexistente, desse Deus autossuficiente, desse Deus independente, que é o contrário, que nós dependemos dele para tudo. Olha só, uma das maiores declarações de Paulo, né? Uma das maiores declarações de Paulo, uma das declarações de amor mais lindas que pode existir nas escrituras é de Paulo falando a esse Deus. Profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído? Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, a este Deus único, a esse Deus autoexistente, a ele, pois, a glória eternamente. Amém. A maior declaração de amor de um servo por um Deus autoexistente. Quem pode conhecer esse Deus? Quem deu a ele primeiro para que Deus tenha que restituir? Quem aconselhou a Deus? Quem? Um Deus autoexistente que sempre existiu, que dele provém tudo o que vemos. Quem pode falar desse Deus? Paulo está dizendo, porque dele e por ele, por meio dele são todas as coisas. Ele deu origem à existência de todas as coisas, inclusive eu e tu. A maior criatura do ser humano e a mais cabeça dura. É aquilo que a gente já falou aqui algumas vezes, e eu gosto sempre de falar isso, porque às vezes as pessoas pensam, Deus é injusto mandar pessoas pro inferno. Opa. Olha, eu não vou dizer injusto, porque tá errado falar isso, mas o certo mesmo era ele não salvar ninguém. Se não fosse a misericórdia e a graça de Deus e a obra redentora de Jesus Cristo, porque nós merecíamos o inferno, mas às vezes as pessoas querem dar uma de boazinhas e de se colocar no lugar de Deus e achar que não merecem o inferno. Então aí a gente sempre questiona, a gente sempre gosta de falar assim, peraí, um Deus autoexistente que cria a natureza, e a natureza baixa a cabeça para ele, se inclina. E todos os dias o sol brilha para a glória de Deus. Todas as noites a lua brilha para a glória de Deus. As estrelas brilham no seu esplendor para a glória desse Deus autoexistente. A natureza, as plantas, toda a criação verde se inclina diante da grandeza e da autoexistência desse Deus que criou o mar. O Deus disse, até aqui tu vais chegar, as tuas ondas não vão passar daqui até esse limite. Sim, Senhor, o mar abaixa
abaixa a cabeça para Deus, os animais abaixam a cabeça para Deus, e daí Deus vai lá e cria o homem, a imagem e semelhança dele, e fala: homem, viva, cresçam e multipliquem para viver para minha glória. E o ser humano fala: não quero, não vou fazer, porque eu quero ser como tu. Olha só a rebelião. A mesma de Lúcifer. Não, eu não quero ser só o principal anjo do céu, principal criatura do céu. Eu vou colocar meu trono acima do Altíssimo e eu vou ser como ele. Olha só, viu que Deus falou? Não existe outro como eu. Eu sou o único autoexistente. Tudo mais é criatura. Céus e terra são criatura, e todos os habitantes do céu, seja o anjo que for e a hierarquia que seja, o Miguel, o arcanjo Miguel e Gabriel, que são os mais importantes no céu, são criatura. Lúcifer era mais importante que Miguel e Gabriel. Ele era o braço direito de Deus, criatura, a criatura principal de Deus, porque era a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, e vinha Lúcifer. Mas para ele não bastou, porque ele queria ser igual a Deus. Mas Deus falou: não dá, porque tu é criatura. E eu sou o Deus autoexistente. Tu depende de mim. Ele falou: não, vou provar que eu posso subir. Tanto provou que ele pode subir, que quando ele tentou, ele caiu. Foi expulso do céu e trouxe com ele a terça parte dos anjos caídos. E aí ele semeou isso dentro do coração do homem. A criatura que era para baixar a cabeça e viver para a glória de Deus. Tinha tudo. Deus sujeitou a terra, a natureza, o mar, as plantas, os animais, botou à disposição do homem. O homem dominava sobre tudo isso. E o homem caiu na lábia de Lúcifer para querer ser como Deus. Então aí tu acha que as pessoas não merecem a condenação? Todos nós merecemos a condenação, todos nós, porque não podemos julgar Adão, porque se estivéssemos no lugar dele faríamos o mesmo. E sabe por que eu digo que nós faríamos o mesmo? Porque continuamos fazendo o mesmo que Adão. Continuamos fazendo o mesmo que Adão. Continuamos desprezando a Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus, a cruz de Cristo e a obra de Cristo. Continuamos fazendo isso todos os dias. Por isso não podemos julgar Adão. Faríamos igual, e sabe por quê? Porque continuamos fazendo. Continuamos vivendo no nosso pecado. Continuamos achando que somos auto-independentes, queremos ser como Deus. Mas ele disse: eu sou o único na minha espécie, vocês são criaturas. E se vocês viverem para mim agora, na minha dependência, vocês vão desfrutar de tudo que é meu. Mas se vocês quiserem viver independentes como Lúcifer, como Adão e como vocês querem e gostam de viver auto-independentes, vocês vão sofrer. E o pior de tudo, não somente o sofrimento nesse mundo, mas a condenação eterna. Rejeitando a obra de Cristo na cruz, rejeitando depender unicamente do sacrifício da cruz e querendo fazer as coisas do seu jeito. Fazendo esforço, sacrifício. Ei, não somos autoexistentes, somos criaturas. Este Deus é autoexistente. Lembre-se, por ele vivemos, nos movemos e existimos, porque por ele e dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. Tudo foi criado por ele e para ele. Ele sustenta a terra e tudo o que nela há, e os planetas e o cosmos, tudo ele sustenta com o poder da palavra dele. Ele é o Deus autoexistente. E isso é para despertar na gente um temor sem tamanho, de querermos na nossa arrogância, no nosso orgulho, achar que somos alguma coisa. Nunca podemos esquecer o nosso lugar de criatura, e de criatura morta em delitos e pecados por cima, e de criaturas que dependemos de Deus para viver, para nos mover, para respirar. De criaturas que dependemos da obra justa e perfeita do Cristo unigênito de Deus, que não existe outro como ele, na classe, na espécie dele, para sermos salvos e resgatados da ira de Deus, do nosso pecado e do inferno. Vocês estão vendo como a gente tem que conhecer quem é Deus? Vocês estão vendo a importância de conhecermos quem é Deus, porque só assim a gente vai entender quem a gente é.
Entender que Deus é autoexistente, que Ele é um ser incriado, nos coloca no nosso lugar de seres criados. E criados por quem? Por esse Deus autoexistente, por esse Deus incriado. Esse Deus que não depende de nada. Vocês entendem agora por que eu pedi tanto para Deus e o próprio Espírito Santo me deu esse entendimento de esse ser o primeiro atributo que viéssemos a estudar? A autoexistência de um Deus que não foi criado por nada nem por ninguém. Que o ser humano, na sua natureza caída, a criatura na sua natureza caída, como fala lá em Romanos, trocou a glória do Deus Todo-Poderoso pela glória da criatura, para criar imagens às suas próprias mãos. Né? O ser humano, na sua loucura, na sua insanidade. O ser humano tratou de deturpar as escrituras falando da origem do ser humano, a origem das espécies, que o ser humano evolui, que tudo foi o Big Bang, que tudo surgiu por causa de uma explosão, de um Big Bang, de um meteoro. Mas peraí, ainda que existisse uma explosão do Big Bang, de um meteoro, quem criou essa explosão do Big Bang? Porque do nada não gera nada. O nada não gera nada. O que é nada? Nada é nada. Nada é nada. Não pode do nada ter surgido um meteoro, um Big Bang que explodiu e o mundo existiu. A teoria da evolução de um ser completamente insano, chamado Charles Darwin, e que muitos outros insanos seguem essa loucura. Ou então de filósofos, penso, logo existo. Como que tu vai existir, criatura, pensando? Se primeiro tu precisa existir para depois tu pensar. E que foi que te criou? Para que tu pudesse ser um ser pensante. Que até com isso Deus te criou com um cérebro para pensar, diferente dos animais. Por isso que o ser humano foi colocado para dominar sobre os animais irracionais. Mas o ser humano tá tão louco que os animais têm mais sentimento, parece que pensa mais do que o ser humano. Porque às vezes a gente vê um animalzinho tentando salvar outro, né? Que nem às vezes a gente vê esses videozinhos na internet dos peixinhos fora d'água e o cachorrinho indo lá tentando empurrar ele com o focinho para dentro da água, porque o cachorro parece que tem mais raciocínio do que o ser humano, ele precisa de água para viver. E uma mãe vai lá e aborta um filho. E uma mãe vai lá e joga um filho no lixo. Olha só. Às vezes, viu como o ser humano é tão pecaminoso que se tornou louco, insano, pior que o dos animais? Então, por isso que nós temos que conhecer quem é Deus. Porque só conhecendo esse Deus vamos poder entender quem somos. Criaturas pecaminosas, mortas em delitos e pecados, que precisamos desse Deus autoexistente, que dependemos da graça desse Deus, dependemos da justiça de Cristo conquistada na cruz para a salvação. Olha só, meus amores, a importância de entender a aceidade de Deus, esse Deus que é por si próprio, que é de si próprio, que é a sua própria origem, a sua própria causa, a sua própria razão de existência. Deus é todo autoexistente. Ele é independente de tudo e qualquer coisa. Ai, gente, eu acho que é isso. Não ficou nenhum texto para fora, né? Isaías, Romanos, Atos, Timóteo. Tá. Todos os textos que eu anotei a gente já leu. Gente, ficou claro, meus amores? Ficou claro a importância de entender esse Deus autoexistente, para que tu possa te conhecer, te entender e conhecer que tu depende desse Deus. E também ficou claro que se tu é um filho de Deus, tu tá nas mãos desse Deus autoexistente, que então tu tá seguro. Porque esse é o objetivo da coisa. Deus quer se revelar pra gente. Estamos estudando o quê? Os atributos de Deus, o caráter de Deus. Todas as virtudes e qualidades desse Deus que fazem Deus ser quem Ele é. Ele é tudo isso. E Ele quer se revelar, Ele quer se mostrar pra gente. Ele quer que entendamos que Ele é um Deus autoexistente. E por que Ele quer mostrar esse atributo dele e todos os outros que vamos estudar? Porque Ele quer que nos gloriemos nele. Ele quer que nos sintamos satisfeitos nele. Porque quando nos sentimos satisfeitos nele, Ele é honrado, Ele é glorificado, e nós também somos abençoados, e nós também somos felizes e temos paz, e vivemos felizes e completamente gozosos e satisfeitos nele. Gente, é a coisa mais linda desse mundo entender quem é esse Deus. E é isso que eu oro.
para que o Espírito Santo convença vocês destas verdades, para que vocês venham chegar ao fim desse vídeo e ao final dessa playlist toda, conhecendo tudo aquilo que nos é permitido desse lado da vida, de quem é este Deus. Começando por entender que Ele é um Deus autoexistente, que Ele existe dele mesmo e por Ele mesmo, e que é nele que existimos, nos movemos e vivemos. Que o Espírito convença vocês e até a próxima.